Olá pessoal, hoje vamos continuar a falar sobre a teoria elementar do transporte, especificamente vamos falar sobre coeficientes de transporte. Quando nós falamos sobre coeficientes de transporte, nós estamos interessados em conhecer um pouco mais os detalhes que estão envolvidos no transporte de massa, no transporte de quantidade de movimento, no transporte de energia, quando nós observamos gradientes das propriedades ao longo do domínio. Então, os coeficientes de viscosidade, condutividade térmica e coeficiente de difusão ou difusividade são bastante importantes quando nós, então, estudamos o transporte de propriedades em gases. É importante sempre ter em mente que o nosso objetivo aqui é obter propriedades que são macroscópicas em termos de informações microscópicas. Ou seja, a gente gostaria de entender qual é a dependência desses coeficientes de transporte com quantidades microscópicas associadas, então, às moléculas de um gás. O que nós vamos fazer hoje é o seguinte: a gente vai imaginar que o gás ele é mantido em certas condições que então permitam um gradiente de uma certa grandeza ao longo de uma direção específica. Portanto, nós podemos ter uma região fria e uma região quente, como nós estamos ilustrando ao lado. Então, o que acontece é que cada vez que uma molécula passa de uma região para outra, ela carrega consigo um pouco da informação daquela região que ela estava. Ou seja, ela carrega consigo uma fração pequena da grandeza que está distribuída desigualmente em função do gradiente existente no domínio. E o que a gente quer é justamente calcular essa diferença, de modo que o fluxo líquido total, de modo que esse fluxo microscópico possa ser relacionado com o fluxo macroscópico. Então, o que a gente sempre vai observar é o movimento global ele será o resultado do transporte da grandeza pelas moléculas individuais. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre a viscosidade. A viscosidade é o resultado das forças internas ao gás que se opõem ao seu movimento, ao seu escoamento. Nós sabemos que essas forças internas são maiores, por exemplo, no mel. Quando a gente compara a resistência ao escoamento do mel, ela é maior do que a resistência ao escoamento da água. Então isso é o resultado de um comportamento microscópico que a gente vai ver para gases especificamente agora. O interessante é assim, quando a gente fala em gás, do ponto de vista da teoria cinética, que nós estamos discutindo, nós estamos falando em gases monatômicos, em gases que são rarefeitos, gases que respeitam o modelo de gás ideal. E esses gases, as moléculas desses gases interagem por colisões elásticas. Então, à primeira vista, a gente poderia imaginar, esse gás é muito rarefeito, então não existe viscosidade. Mas isso não é verdade. Todo gás, mesmo sendo rarefeito, ele é viscoso. Ele apresenta uma resistência a um escoamento preferencial, ao escoamento em uma determinada direção. Para explorar os coeficientes de transporte, vamos considerar o escoamento simples entre placas paralelas, como está ilustrado aqui. Então, a princípio, nós temos duas placas, uma placa posicionada em Z igual a 0 e uma placa posicionada em um Z igual a L, que seria essa altura. Podemos imaginar fisicamente esse experimento pensando numa grande piscina com duas placas de madeira. Você dispõe de duas placas de madeira, cada uma delas com uma área A. Uma das placas é fixada ao fundo da piscina e a outra ela fica livre sobre a superfície da água, uma vez que a madeira ela é um material que é mais leve do que a água. E após termos essa condição
inicial, nós aplicamos uma força à placa que está sobre a superfície, até que a velocidade seja constante, ou seja, a gente acelera inicialmente a placa. Quando existe um equilíbrio dinâmico entre essas forças envolvidas, entre a força aplicada e as forças internas responsáveis aí pela viscosidade, quando elas se equilibram, a velocidade se mantém, né, atinge um valor constante. Então, essa é a condição que nós temos aqui. Então, após esse regime transiente da força que se segue após, né, a aplicação da força, a placa de cima ela assume a velocidade U. Se nós analisarmos o perfil de velocidades entre as placas paralelas, a gente vai notar que esse escoamento é um escoamento laminar. É um escoamento que se dá em lâminas. E essas lâminas, elas se deslocam com velocidades relativas entre si. Então, isso significa que a velocidade que a lâmina de gás que está, ou de água, no caso da piscina, que está mais próxima à placa que se move com velocidade U, ela tende a assumir a velocidade dessa placa. Já o fluido que está mais próximo da placa inferior, ele tende a assumir a velocidade dessa placa interior. Então você tem duas velocidades extremas, a velocidade 0 e a velocidade U. E as velocidades intermediárias se ajustam a esses dois extremos. Em contato com a placa, a velocidade nessa região, uma vez que nós estamos considerando uma situação de não escorrimento, a velocidade do fluido é 0, e a velocidade do fluido imediatamente em contato com a placa que se move deve ser a própria velocidade U, velocidade da placa. Entre esses dois valores nós temos então um gradiente de velocidades. A velocidade ela varia com Z nesse caso. O que nós podemos observar também é que essa diferença entre as velocidades das lâminas, em função de haver essa diferença entre as velocidades das lâminas, né, cada lâmina exerce uma força retardadora sobre a lâmina que está logo acima. Então, a lâmina que está acima de uma lâmina de velocidade menor, ela acaba sendo freada, ela acaba sofrendo uma força retardadora, uma força que se opõe ao seu movimento. E o módulo dessa força ele é dado pela lei de Newton-Navier, que diz o seguinte, que a força aplicada sobre a área da placa é igual a viscosidade, nesse caso, viscosidade μ, vezes o gradiente de velocidade, vezes du dz. Então isso significa que essa força sobre a área que tem unidades de pressão, ela é a força que se opõe ao movimento, ao escoamento, né, provocado pelo movimento da placa. Então, a tendência é sempre, caso a força aplicada seja eliminada, o que acontece é que o gradiente de velocidade tende a diminuir. Então o termo F sobre A ele é um esforço constante exercido sobre o gás e corresponde a uma tensão de cisalhamento, e que leva ao movimento da deformação do gás. Diferente do que aconteceria quando a gente está trabalhando com sólidos, né? Você aplica uma força sobre o sólido, você desloca o sólido como um todo, considerando forças baixas, né? Quando, no caso de um líquido, essas forças elas provocam cisalhamento esse movimento relativo entre placas. Você não consegue transmitir um movimento
da placa completamente para todo o fluido. Em geral, essa relação, a lei de Newton-Navier, ela também é escrita dessa forma aqui, olha, em termos do tensor-pressão, que diz que isso é, então, tensor-pressão, ou a tensão de cisalhamento é igual a menos a viscosidade de U de Z. Então, esse sinal ele surge porque essa tensão ela tende a se opor ao efeito que a produz. Então, que seria, ela se origina justamente porque a gente tem um gradiente de velocidade. Então, ela se opõe ao movimento de acordo. Então, se a gente considera uma determinada camada I, né, essa camada I, ela impõe uma força retardadora sobre a camada que está mais acima dela. Por outro lado, a camada I, ela impõe uma força aceleradora na camada que está abaixo dela, que seria nessa placa aqui. Então essa é a ideia. Então você sempre, nesse escoamento entre lâminas, né, uma camada acaba, em função da diferença de velocidade, uma camada acaba sendo freada, retardada, o que está acima, e a camada de baixo acaba sendo acelerada no processo. Agora vamos analisar quais são os fenômenos físicos que estão por trás do coeficiente de viscosidade. Para fazer isso, imagine uma situação similar àquela que nós vimos anteriormente, que envolve duas placas paralelas. A placa de baixo ela está fixa e a placa de cima se move com velocidade constante U. Entre essas placas nós temos uma superfície, através da qual os fluxos microscópicos acontecem. E essa superfície está representada então por esse segmento de reta aqui, SS', e que está a uma distância Z da placa mais baixa. Podemos perceber que esse perfil de velocidades ele é representado dessa forma, havendo apenas uma componente na direção X de velocidade, sendo as componentes na direção Y e Z nulas para essa situação, que envolve então placas paralelas infinitas. Quando nós estamos explorando o fenômeno de viscosidade, a viscosidade a gente percebe que ela resulta da transferência de quantidade de movimento entre camadas. Do ponto de vista microscópico, se nós analisarmos as partículas, né, que estão acima da superfície SS', elas apresentam uma probabilidade maior de serem encontradas na direção do escoamento, né, da direção X, em relação às partículas que estão na camada mais baixa. Uma diferença pequena de probabilidade que faz justamente que, na média, as moléculas que estejam em cima estejam com uma velocidade maior do que as moléculas que estão de baixo. Então, se a gente analisar o perfil de velocidade, a gente vê que, olha, a velocidade de cima ela é maior do que a velocidade de baixo. Isso significa que toda vez que uma molécula sai de cima, da camada de cima, ela possui um excesso, uma quantidade adicional de movimento que é transferida para a camada de baixo quando ela colide com outra molécula. O mesmo acontece para as moléculas que estão na camada de baixo. Então, a molécula ela possui uma quantidade de movimento um pouco menor na média das moléculas que estão em cima. Então, quando ela colide com as moléculas mais rápidas, ela acaba, de alguma forma, diminuindo, né, freando a quantidade de movimento, diminuindo a quantidade de movimento média dessas moléculas. Uma situação análoga, no nosso dia a dia, a gente pode imaginar dois trens que estão se deslocando a velocidades constantes em paralelo, um trem do lado do outro. Só que um dos trens se desloca a uma velocidade um pouco maior. Agora, imagine que os vagões do trem carregam sacos de areia e que em cada um dos vagões existem trabalhadores
que jogam esses sacos de areia para o outro trem, então trocando os sacos de areia. O que acontece é que quando um saco de areia é jogado do trem mais rápido e colide com um trem mais lento, com um vagão do trem mais lento, ele tende a acelerar o trem mais lento. Por outro lado, quando nós imaginamos o saco de areia que sai de um vagão mais lento para um vagão mais rápido, quando ele colide com esse vagão mais rápido, ele tende a desacelerar o trem mais rápido. Então, essa quantidade de movimento que nós temos acontecendo aqui entre as camadas do gás acontece de maneira similar a essa troca de quantidade de movimento que aconteceria num trem. Então, ela acontece de maneira transversal, né, ao movimento do escoamento, ao movimento dos trens. Podemos analisar essa diferença considerando justamente o excesso que existe de velocidade na média atribuído às camadas que estão, à camada que está mais acima. Se nós imaginarmos uma situação que envolve a colisão de uma molécula. Então imagina que eu tenho uma molécula que ela entra nessa camada mais rápido e fica um tempo ali dentro e adquire as propriedades da camada mais rápido. Então, imediatamente antes dela atravessar a superfície SS', ela então possui as informações dessa camada. Quando ela atravessa essa informação, quando ela atravessa a superfície SS', ela transmite essa informação. Então a gente poderia imaginar que essa molécula, que todas as moléculas, elas possuem uma fração da quantidade de movimento total associada à camada. Como é que a gente poderia fazer isso? A gente poderia imaginar que uma molécula que viaja, que está na camada superior, ela possui uma quantidade de movimento mz+, associada a essa distância, que seria aqui, olha, lambda cosseno θ. Então, ela possui uma determinada quantidade de movimento, uma fração da quantidade de movimento do todo. E essa fração seria a massa da molécula vezes essa velocidade média. Como nós estamos interessados apenas na diferença, ou seja, no transporte líquido de quantidade de movimento entre camadas, o que a gente faz? A gente considera, então, que a quantidade de movimento transportada na direção, ela vai ser o momentum associado às partículas que estão embaixo, na camada mais lenta, menos o momentum das partículas que estão na camada mais acima. Então veja que nós estamos tomando a diferença apenas, porque é justamente essa diferença que é transportada. Podemos então representar essas velocidades em termos de uma série de Taylor, partindo da velocidade que se forma na posição z. Assim, nós podemos dizer que o z mais seria aproximadamente igual à velocidade em z mais uma perturbação, que seria du dz, aqui um dz, ou um delta z associado a esse sistema. Se imaginarmos aqui que a molécula, imediatamente antes de atravessar a superfície SS', ela possui então essa quantidade de movimento e se desloca por um livre caminho médio, então, colidindo com outra molécula que vem da camada de baixo, nós podemos pensar que o comprimento característico associado a essa transferência de momento é da ordem do livre caminho médio. Nessa
em relação ao eixo z, como nós estamos procurando aqui um ΔZ, nós podemos dizer que isso seria, então, lambda, o livre caminho médio, vezes cosseno de θ. Então aqui nós temos uma distância característica, né, um desvio de velocidade, nesse caso seria um aumento de velocidade, em relação à velocidade que se forma na posição z. O mesmo vale para o caso que envolve a velocidade na camada mais embaixo. Então aqui nós temos o z menos, aproximadamente igual ao z, só que agora menos du dz ΔZ. Então isso seria o dz mais du dz lambda cosseno θ. O que nós temos aqui? Se a gente tomar a diferença entre essas duas, nós vamos ter o seguinte, menos 2 vezes a massa, vezes lambda cosseno de θ, vezes du dz. Então, essa é a diferença de quantidade de movimento entre as camadas. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos pegar essa quantidade de excesso, essa diferença entre as camadas, e imaginar que é isso que é transferido através da superfície S'. Para ter agora a quantidade, isso seria associado a uma molécula. Agora nós precisamos considerar todas as moléculas que cruzam a superfície S'. Então o que a gente faz? A gente pega essa quantidade transportada por uma molécula e multiplica pelo fluxo. Aí tenho o fluxo total daquela quantidade de excesso, aquela quantidade então que viaja através da camada S'. Então vamos pegar isso aqui e multiplicar pelo fluxo. Essa quantidade, isso aqui, essa ideia vai de encontro ao que nós discutimos anteriormente quando a gente falou do fenômeno de fusão. Então a gente sempre tem lá no fenômeno de fusão o que nós tínhamos? Nós tínhamos que a diferencial associada a uma quantidade transportada, ela era a quantidade transportada, uma quantidade microscópica, vezes a função de distribuição associada àquele escape, né, aquela direção em que as moléculas viajam, vezes a função de distribuição, então aqui, que a gente determinou apenas selecionando as velocidades que eram positivas, ou seja, as velocidades que viajavam numa direção específica, vezes Vz dV3. Então foi isso que nós imaginamos. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai considerar a mesma coisa. Só que aqui a gente vai analisar, vai considerar que isso aqui é justamente a diferença de quantidade de movimento entre as camadas, que é justamente o que é transferido de uma região para outra. Desse modo nós podemos aqui escrever então que o fluxo diferencial de quantidade de movimento devido à força que se desloca em x, a força que desloca a placa na direção x. Então, pensando no fluxo que é normal à superfície, paralelo a um vetor normal à superfície, que aponta na direção z, então nós podemos dizer que isso seria igual a diferença que a gente viu ali, que seria menos 2m lambda cosseno θ du dz,
vezes a função de distribuição, vezes Vz dV3. Note que essa expressão que nós temos aqui, desculpa, aqui só está faltando um N, né? Nós temos aqui um N. Aqui a gente tem um N nessa expressão aqui. Tem um M e tem um N. Lembre-se que isso aqui se origina, essa expressão do fluxo, ela se originou do número de moléculas que está nesse cilindro de impacto, que tem um determinado volume V. Então, isso e esse volume V, ele seria justamente a altura do cilindro, que é Vz dt, vezes a área, onde a área seria esse ds. Então, imaginando então as moléculas que cruzam, o grupo de moléculas em torno dessa velocidade v, que cruza essa área ds, que está aqui. Então, aqui a gente teria o volume total, seria ds. Quando a gente pega o número de moléculas que está dentro desse volume, divide por ΔT e divide por ds, nós temos então o fluxo da quantidade transportada, que é justamente dado por essa expressão que nós temos aqui. Ok, então nós temos aqui o fluxo da quantidade de movimento na direção através da superfície SS', e a gente, para determinar agora o fluxo total, a gente integra sobre todas as velocidades. Então, o fluxo total ele vai ser igual a menos 2 vezes mn. Lambda não depende da velocidade. Aqui nós temos só, vamos imaginar uma situação onde o gradiente de velocidade não varia dentro de um comprimento da ordem de diâmetro molecular, que é uma aproximação que a gente fez inicialmente. Nossas variações das propriedades, elas são bastante suaves, e não há variação a princípio dentro do livre caminho médio, desse comprimento característico que nós estamos considerando. Então du, dz nesse caso seria constante. E a gente ficaria então com o integral de f de v, que a gente vai considerar aquela hipótese de equilíbrio local. Os gradientes eles são bastante tênues, suaves ao longo do domínio. Então, localmente, nós podemos aproximar a função de distribuição como uma função de equilíbrio, a função maxwelliana. Então, aqui nós temos beta sobre π exponencial de menos b ao quadrado. Aqui vai aparecer um Vz, um cosseno de θ, e aqui nós temos dvx, dvy, dvz. Então, nesse caso, nós teríamos a princípio dvx variando de menos infinito até mais infinito, dvy variando de menos infinito até mais infinito, e dvz a gente seleciona, de acordo com o que a gente já viu, apenas as velocidades vz positivas nesse caso, que são essas que cruzam a superfície ds. Então isso seria de 0 a infinito. Podemos aqui trabalhar com um elemento de volume em coordenadas esféricas. Então isso seria um elemento de volume em coordenadas esféricas que seria v ao quadrado, que a gente teria cosseno θ, v ao quadrado seno θ de θ,
dφ dv. Desse modo, o fluxo total de quantidade de movimento através da fronteira ele é menos 2mn lambda dUdz. Então, beta sobre π, 3 meios exponencial de menos em beta v ao quadrado. Aqui a gente teria um v ao cubo, né? Vz cosseno θ é v. Então a gente poderia escrever isso. Então isso aqui ficaria v ao cubo seno θ Então, desculpa, aqui seria, na verdade, assim, se a gente imaginar V seria Vz seria V cosseno θ. Então, seria Vz V cosseno θ, isso. Então, aqui ficaria assim. Então, isso que ficaria V ao cubo cosseno θ ao quadrado seno θ dθ dφ dv. A integral em θ, nesse caso a gente seleciona apenas as velocidades que têm componente Vz positiva. Isso significa que a gente tem que selecionar em termos de componente de velocidade apenas 0 até infinito. Quando a gente fala de θ, a gente seleciona então apenas as velocidades positivas. Isso significa que a gente faz a integração de θ igual a 0 até θ igual a π sobre 2. E aqui o φ ele varia de 0 a 2π. Se vocês resolverem essa relação aqui, essa integral, vocês vão chegar que P, o fluxo total de quantidade de movimento, ele é menos m vezes n. Vocês vão poder reconhecer aqui a velocidade média sobre 3 du dz. Então esse seria o fluxo total de quantidade de movimento através da superfície SS', considerando essa análise dos fluxos microscópicos. Quando a gente compara isso com a lei de Newton-Navier, nós vamos verificar que o coeficiente de proporcionalidade, que nós chamamos de viscosidade, ele é igual a m n lambda vezes a velocidade média sobre 3. Ou, se nós substituirmos a expressão de velocidade média a expressão de livre caminho médio, nós vamos ter aqui que a viscosidade ela é igual a 2 sobre 3 sigma, onde sigma é a seção de choque, πd ao quadrado. Aqui nós vamos ter raiz de mkt sobre π.
Então essa é a expressão que nós temos para a viscosidade. O que nós notamos, primeiro, olha aqui, só para a gente analisar, só lembrando que nós temos aqui a unidade de viscosidade, ela é o Pascal, peso segundo. Então o que nós temos aqui? Nós percebemos que a viscosidade ela é uma quantidade em termos microscópicos, né? A viscosidade ela depende da massa molecular e depende da seção de choque. Então essas duas quantidades microscópicas que aparecem aqui. Da mesma forma nós temos uma dependência com a raiz da temperatura, né? Com a raiz quadrada da temperatura. Então, isso mostra que os gases, quando são aquecidos, eles têm uma viscosidade aumentada. Algo diferente daquela situação que nós temos dos líquidos, né? Os líquidos, quando a gente aumenta a temperatura, em geral a viscosidade cai. Isso mostra que existe a dinâmica microscópica, ela é completamente diferente quando nós estamos considerando um líquido e um gás. Os mecanismos no líquido são diferentes dos mecanismos associados à viscosidade num gás. Num gás, o que nós temos? A viscosidade está associada à transferência de quantidade de movimento através, na direção, através da superfície, essa é essa linha, a direção normal ao escoamento, ou na direção transversal à direção do escoamento. Quando nós estamos falando em líquidos, os líquidos, como as moléculas estão muito mais próximas, as forças intermoleculares têm um papel muito mais importante. Então são as forças intermoleculares que determinam a viscosidade de líquidos. E essas forças, elas tendem a ficar menos efetivas com o aumento da temperatura. Então o que acontece? A viscosidade cai quando a gente aumenta a temperatura de um líquido. Então veja que nós temos mecanismos diferentes. É muito curioso a gente ver que a viscosidade de um gás ela aumenta com a temperatura. Isso mostra que aumentando o estado de agitação molecular, mais difícil é a gente fazer com que um fluido escoe numa direção específica, numa direção preferencial. Se nós analisarmos essa expressão e compararmos com resultados experimentais, a gente vai ver que a relação entre temperatura e sigma e a seção de choque ela é bem corroborada pelos experimentos. A gente verifica que realmente a viscosidade aqui ela varia com raiz de T, de maneira linear. Tem um bom comportamento. O que acontece muitas vezes é que em temperaturas mais altas existe um desvio desse comportamento linear. Acontece que a viscosidade ela tende a subir um pouco mais rápido com a temperatura, se desviando do comportamento. Isso acontece porque existe essa dependência com a seção de choque envolvida. Em altas temperaturas, as moléculas não se comportam como esferas perfeitamente rígidas, como bolas de bilhar. Em altas temperaturas, a gente poderia imaginar as moléculas como sendo bolas de tênis, bolas de borracha, que quando interagem, acabam se deformando levemente na colisão. Isso faz com que o diâmetro molecular, a separação entre os centros moleculares seja um pouco menor e realmente a viscosidade aumente mais rápido com o aumento da temperatura. Então, essa é a diferença que a gente observa quando nós temos condições de alta temperatura. É muito interessante esse tipo de expressão entre a viscosidade e algumas quantidades microscópicas, e mais a temperatura, é que se a gente conhece a viscosidade do gás por um outro experimento, por uma outra análise, podemos determinar a temperatura e se a gente conhecer também de alguma outra forma a massa das moléculas, a gente consegue estimar qual é a seção de choque efetiva de uma molécula e associar essa seção de choque à seção, por exemplo, associada à seção que envolve um modelo de esfera rígida. Então, a gente consegue calcular alguns diâmetros moleculares a partir de experimentos de viscosidade. Então aqui essa tabela ela mostra justamente alguns diâmetros calculados para diferentes gases, usando um modelo
baseado em teoria cinética dos gases. Vamos agora analisar o outro fenômeno de transporte que envolve transporte de energia. Nessa situação nós temos duas placas paralelas, como anteriormente, só que ambas as placas estão fixas. A placa de cima agora está com uma temperatura T1, a placa de baixo está com uma temperatura... a placa de baixo está com temperatura T1 e a placa de cima está com temperatura T2. Só que T2 ele é maior do que T1. Então isso significa que existe um gradiente de temperatura entre esses dois valores de extremo. Então esse gradiente de temperatura, a gente pode mostrar que ele pode ser um gradiente linear. A lei que descreve o fluxo de energia ou o fluxo de calor em função de um gradiente de temperatura, considerando aqui um gradiente temperatura associado, paralelo à direção z, é a lei de Fourier. E a lei de Fourier diz que o fluxo calor que se dá na direção de z, ele é proporcional ao gradiente de temperatura e é uma constante de proporcionalidade que é justamente a condutividade térmica, que está associada às propriedades materiais. Se nós estamos trabalhando com gás argônio, se nós estamos trabalhando com gás neônio, se estamos trabalhando com um líquido, um sólido. Então, essa constante ela traz essa informação microscópica que permite então que a gente entenda melhor como é a dinâmica, o mecanismo de transferência de calor num ponto de vista microscópico. De maneira análoga ao anterior, nós temos aqui uma superfície SS' entre as placas a uma distância z da placa inferior. O que nós temos nessa situação? Se a gente comparar as camadas que estão acima e abaixo, nós vamos perceber que existe uma diferença entre a energia cinética média das camadas. A camada a uma temperatura um pouco mais alta, ela possui uma energia cinética média um pouco maior do que a camada que está embaixo. Então, a energia cinética média por molécula, nesse caso, seria 3 meios de kT. Podemos usar aquela mesma referência anterior, a gente vai determinar a temperatura numa posição Z+, e numa posição Z-. Então, na camada embaixo, a energia cinética média por molécula, ela seria então 3 meios de kT Z-. Isso significa que nós temos uma diferença nas energias cinéticas médias. E é justamente essa diferença que é transportada através da superfície SS'. Imaginando da mesma forma anterior que uma molécula, a quantidade microscópica associada a uma molécula seria a quantidade média, ou seja, 3 meios de kT. Então nós podemos calcular a diferença de energia entre a camada de cima e a camada de baixo para cada molécula que atravessa a superfície. A transferência líquida de energia através da superfície é devida então justamente a essa diferença entre as energias translacionais médias que se encontram abaixo e acima da superfície. Então podemos escrever isso da seguinte forma: a quantidade que seria transportada aqui, ela seria uma energia cinética média, que é transportada. Ela seria o quê? Seria justamente a diferença entre as camadas. Então nós temos 3 meios de K Tz menos Tz+. Podemos representar as temperaturas em termos de uma série de Taylor.
em torno da temperatura na superfície, essa é a S'. Aqui nós ficamos então com Tz+, como sendo a temperatura em Z, mais uma perturbação, um gradiente de temperatura, Tz, Pz. Considerando aquele mesmo comprimento característico, imaginando o instante anterior a passagem das moléculas através da superfície. Então, o instante anterior, no momento que elas possuem as informações da camada, elas colidiram dentro da camada e absorveram essa energia, e elas estão prontas para atravessar a fronteira S', elas possuem então a informação da camada e atravessam a fronteira S', transferindo essa informação para a camada de baixo. Então nós podemos dizer que isso seria Tz mais Ez lambda cosseno θ. De maneira equivalente ao que nós fizemos anteriormente. E aqui nós teríamos então Tz menos seria aproximadamente igual a Tz menos dt Tz lambda cosseno de θ. A diferença, que é a quantidade de energia transportada, é aproximadamente igual aqui a menos 3 K dt dz lambda cosseno de θ. Então essa seria a quantidade de energia que é transportada, né, através da fronteira S'. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, que a gente vai fazer agora. Isso está associado a uma molécula. Agora a gente vai multiplicar isso pelo fluxo de molécula para saber o fluxo total, inicialmente um fluxo total diferencial da propriedade transportada, que é a energia, nesse caso, através da fronteira. Então o fluxo, nesse caso, da mesma forma anterior, imaginando aqui um cilindro de volume dV, onde o volume do cilindro é Pz dt ds, imaginando que o fluxo, então, da propriedade, ele é dN6 ds dt. Como nós vimos, isso aqui vai ser igual a, se a gente está nos referindo aqui a uma quantidade transportada aqui, a gente multiplica isso pela quantidade transportada aqui, quantidade microscópica transportada dependente de uma propriedade, dependendo da velocidade. Então aqui a gente fica com a quantidade transportada vezes, então, Vz, a função de distribuição associada às partículas que atravessa a fronteira ds, aqui ficaria dv3. Em termos da quantidade de energia transportada, esse fluxo diferencial então ficaria como sendo menos 3K dt dz lambda cosseno θ vezes Vz vezes a função de distribuição vezes dv3. O fluxo total surge da integração sobre o espaço de velocidade, sobre todas as velocidades possíveis. Então esse fluxo total, energia total transportada, que veja que essa energia total transportada, ela é uma energia transportada por unidade de área, por unidade de tempo,
E esse fluxo de energia, a gente reconhece isso como calor. Então isso aqui seria a quantidade de calor transferida através da fronteira. Isso seria então a integral de 3k dt dz lambda cosseno θ vezes vz vezes f dv dvx dvy dvz. Assumindo a hipótese de equilíbrio local, ou seja, que os gradientes são suaves e localmente a distribuição é a distribuição de Maxwell-Boltzmann, da mesma forma, considerando que o gradiente de temperatura ele é constante dentro desses comprimentos característicos, né, dentro da ordem do livre caminho médio. Então nós vamos ver que o fluxo de calor, QZ, ele vai ser igual a menos 3k lambda dt sobre dz integral que nós temos Vz beta sobre π 3 meios é menos beta v ao quadrado dvz dvy dvz. Então isso significa que o fluxo total é menos 3k lambda dt sobre dz. Já escrevendo aqui em coordenadas esféricas, então θ ele varia de 0 a π sobre 2, o φ varia de 0 a 2π e a magnitude varia de 0 a infinito. Nós vamos ficar com θ sobre π, 3 meios, aqui fica, da mesma forma anterior, fica v ao cubo, cosseno θ ao quadrado, seno θ dθ de φ, aqui dv. Aqui está faltando um n da função. Aqui em cima, né? Novamente, a gente esqueceu que tem um n aqui. Então, aqui tem um nzinho, aqui tem um n, aqui tem um n. Dessa forma, nós temos um n nessa relação aqui. O fluxo total, então, fica... Se vocês resolverem essa integração, vocês vão chegar que QZ aqui vai dar menos N vezes a constante de Boltzmann, vezes o livre caminho médio, vezes a velocidade média, sobre 2 vezes o gradiente de temperatura. Comparando com a lei de Fourier, a gente conclui que a condutividade térmica ela é igual a nk lambda vezes a velocidade média sobre 2. Ou que Kt é igual a constante de Boltzmann sobre m, massa da molécula, vezes sobre a seção de choque, raiz quadrada de mkt sobre π.
Então, nesse caso, se a gente analisar as unidades, vocês vão verificar que a unidade da condutividade térmica ela é o watt para cada metro, para cada grau Celsius ou Kelvin. Podemos agora analisar esse resultado em termos de resultados experimentais. Vejo que, de maneira muito similar aos resultados obtidos para a viscosidade, a condutividade térmica também aumenta com a temperatura, aumenta com raiz de T, e é inversamente proporcional à seção de choque. Aqui nós podemos comparar esses resultados aos resultados experimentais. Então, para fazer isso, é muito comum a gente relacionar diferentes propriedades de transporte. Então, aqui nós podemos dividir a expressão de condutividade térmica para a expressão de viscosidade e a gente vai obter 3 meios de K sobre M, que é o calor específico. Por calor específico por quilograma, nesse caso. Se a gente quer trabalhar com mol, calor específico por mol, por quilomol, que seria a energia por quilomol para cada Kelvin, basta a gente trabalhar com o fator massa molar aqui. Se a gente pega, então, a massa molar, o calor específico, o volume constante dividido pela massa molar, dá o próprio calor específico em termos de joules por quilograma, ou quilojoules por quilograma Kelvin. Então, fazendo isso, para fim de comparar com os dados experimentais, a gente obtém que da teoria cinética, essa relação aqui, kT vezes a massa molar dividido pela viscosidade vezes o calor específico a volume constante molar, ele deve ser igual a 1. Quando a gente compara com os experimentos que estão aqui, olha, a gente vê que realmente existe um desvio entre os resultados teóricos da teoria cinética e os resultados experimentais. Isso acontece porque a nossa análise ela não é uma análise tão rigorosa quanto deveria ser. Então, mas por outro lado, o nosso objetivo aqui é mostrar quais são os mecanismos microscópicos. E o mecanismo microscópico associado à condutividade envolve justamente essa transferência de energia líquida através da superfície fica transversal ao gradiente de temperatura. Então esse é o mecanismo básico. A gente poderia obter esses valores corretos se a gente utilizasse uma análise um pouco mais complicada e realmente mais rigorosa, que é baseada na equação de Boltzmann. Mas isso foge um pouco do viés do nosso curso, que tem um viés mais introdutório, que a gente quer entender quais são os mecanismos envolvidos e essa demonstração satisfaz isso. Mas a gente deve ter em mente que tanto o coeficiente de condutividade quanto de viscosidade, os fatores, embora o comportamento entre a temperatura e a seção de choque estejam coerentes com os dados experimentais, os fatores multiplicativos não estão. Então aqui é só para a gente ter uma noção, os dados experimentais, eles dizem que a condutividade térmica sobre a viscosidade, isso aqui é aproximadamente 15 sobre 4K sobre M. 15 sobre 4K sobre M. Então, a gente vê que o comportamento está ok, mas realmente o fator numérico ele não está correto. Por fim, vamos analisar agora como é a difusão de massa no sistema, ou como é o coeficiente de transporte associado à massa. Para essa situação, vamos imaginar o seguinte: imagine que eu tenho um tanque dividido em duas partes iguais. Esse tanque ele possui dois gases. No compartimento A nós temos um gás vermelho, no compartimento B nós temos um gás azul. Ambos os gases estão à mesma pressão, mesma temperatura e mesma densidade, então não existem gradientes
associados a desequilíbrio químico, a desequilíbrio térmico, ou desequilíbrio de massas aqui. O que acontece é que existe um desequilíbrio de concentração de tipo de partícula. A gente vê que na parte de cima nós temos apenas partículas vermelhas, na parte de baixo apenas partículas azuis. As partículas elas são iguais em estrutura, em seção de choque e em massa. Tanto que se a gente retirasse, não distinguisse as partículas, elas fossem então indistinguíveis, tivessem a mesma cor, nós, ao retirarmos essa partição, a gente não notaria efeito nenhum. Mas como elas são distinguíveis, ao retirar a partição, a gente vai ver, em função dessa agitação molecular, as moléculas vermelhas se deslocando para baixo e as moléculas azuis se deslocando para cima. Ou seja, elas se difundem entre si. E esse, então, não é um movimento em grande escala, é um movimento que se observa de maneira mais microscópica, mas que se revela após um tempo em grande escala. Você vai ver que essa migração acontecendo, embora seja bastante lenta. E por fim a gente vai ver que esse sistema ele vai ficar perfeitamente uniforme. Ou seja, na parte de cima e na parte de baixo a gente vai ter o mesmo número de partículas vermelhas e azuis. Então existe de fato um transporte acontecendo, mas um transporte associado ao tipo da molécula, ao tipo de molécula vermelha e ao tipo de molécula azul. Quando nós temos uma situação onde as moléculas são iguais em termos de seção de choque, em termos de massa, nós podemos chamar esse fenômeno de autodifusão. Um análogo experimental poderia ser visto se a gente considerasse a difusão entre isótopos. Então, isótopos eles têm mais ou menos a mesma massa e a mesma seção de choque. Então, seria uma coisa equivalente analisar isso. Porque se a gente considera moléculas de tamanho diferente, a análise ela fica também mais complicada. Então, aqui a gente vai considerar a situação mais simples, onde as moléculas são iguais. Então, a difusão entre moléculas que apresentam a mesma massa e a mesma seção de choque. Para fazer isso, considerem a mesma situação anterior, ou seja, nós temos duas placas paralelas fixas, só que agora elas estão à mesma temperatura. A única diferença é a concentração de um tipo de molécula. Podemos nos referir às moléculas vermelhas naquele caso. Isso significa que na parte de baixo eu tenho moléculas azuis e vermelhas, mas a concentração de vermelhas é menor do que a concentração de vermelhas acima. Então isso significa que existe um gradiente de vermelhas, um gradiente de concentração, aqui Nzinho é concentração, entre as placas, entre esses dois valores extremos, entre N2 e N1. Novamente nós temos entre as placas, a distância Z da placa inferior, uma superfície SS'. Quando exploramos isso lá em fenômenos de transporte, analisando tudo de um ponto de vista macroscópico, a gente vê que é a lei de Fick que descreve o fluxo de moléculas, o fluxo de massa, o fluxo de partículas através da superfície em função do gradiente de concentração. A razão, a constante de proporcionalidade é o coeficiente de difusão ou coeficiente de autodifusão, como é o caso que nós temos aqui, também chamado de difusividade. Então é uma medida de como os gases se difundem entre si. Isso depende, claro, das condições envolvidas, como a gente vai ver, depende da seção de choque, como a gente vai ver, das densidades, das concentrações envolvidas. Essa situação que nós temos aqui, olha. Então você tem um gradiente de vermelhas, a gente vai focar apenas nas vermelhas, e esse gradiente ele tende a desaparecer ao longo do tempo em função desse fluxo de partículas vermelhas de cima para baixo e fluxo de partículas azuis de baixo para cima. Esse fluxo líquido, de partículas, esse fluxo microscópico líquido, ele é justamente a diferença entre os fluxos de partículas que se encontram abaixo e acima da superfície. Então, se a gente quer determinar o fluxo líquido aqui, a gente pensa o seguinte. Então, o fluxo líquido, ou a quantidade que é transportada na direção Z, ela é igual
a diferença entre os fluxos. Então, tem um fluxo embaixo menos o fluxo de cima. Então, o que nós podemos fazer agora é calcular o fluxo associado à concentração de baixo, o fluxo associado à concentração de cima, determinar a diferença entre eles e, então, calcular o fluxo total, né, o fluxo líquido, né, a transferência líquida de moléculas através da superfície dessa linha. Se a gente imaginar o fluxo líquido, isso é um dos fluxos, como a gente já viu, né, o fluxo de moléculas, ele é igual a N, ou fluxo, vamos pensar aqui no fluxo diferencial. O fluxo diferencial ele seria N, então vezes a velocidade Vz, vezes a função de distribuição associada, vezes dV3. Então aqui nós temos N, a gente pode imaginar o fluxo que está acima e o fluxo que está abaixo. Então o fluxo que está acima, a princípio ele seria, então aqui um N, Z, acima seria um Z+. Então a gente pode dizer que isso aqui é um fluxo acima e o fluxo abaixo ele seria em termos diferenciais, então seria N Z menos Vz F dV dV3. Então o que a gente faz agora? A gente vai calcular os fluxos individuais, vai tomar a diferença e assim vamos determinar o fluxo transportado, né, o fluxo líquido. Imaginando aquela mesma situação, né? Então o fluxo tem a ver com esse grupo de moléculas que está em torno desse vetor V aqui, olha, no cilindro de impacto. Então aqui a gente tem que o fluxo líquido ele seria então NZ+, associado à camada de cima, vezes Vz, vezes a função de distribuição, vezes dV3. Podemos expandir o número de moléculas por unidade de volume, a concentração em Z+, em termos da concentração em Z. Então isso significa que a gente pode escrever isso em termos de NZ aproximadamente, mais dN dZ, de maneira análoga ao que nós vimos anteriormente, vezes lambda cosseno θ. Isso fica Vz, função de distribuição, dV3. Fluxo associado, o diferencial do fluxo associado às moléculas que estão na camada inferior seria NZ- Vz FdV dV3. Então seria N de Z mais dN dZ lambda cosseno θ. Nesse caso, menos, né? Vz dV3. Então, o que nós temos de diferença aqui, né, entre os dois fluxos? Então, se a gente imaginar o fluxo diferencial transportado, ele seria a diferença entre os dois. Então, isso seria, pensando no transporte, né, então a camada de baixo menos a camada de cima, como a gente tem feito. Então, isso ficaria esse termo aqui, olha, menos esse termo aqui, isso seria menos 2 vezes N vezes lambda cosseno da θ vezes dN dZ dN dZ vezes
Vz vezes a função distribuição dv3. Aqui está sobrando só um n, né? Nesse caso aqui. Então, isso aqui seria só 2. Tá? Porque a gente descontou aqui n menos n aqui. Então, e aqui não tem n. É só o dz. Vamos lá, então. Fluxo líquido transportado. Ele seria igual a menos 2 lambda opa. Isso aqui seria dn dz, considerando então que a concentração, o gradiente de concentração é constante dentro desse intervalo que é da ordem do livre caminho médio. Então aqui a gente pode já substituir a função de distribuição de equilíbrio, considerando a ideia do equilíbrio local. Então aqui já apareceria um beta sobre π elevado a 3 meios. E aqui a gente teria, então, a integral exponencial de menos beta v ao quadrado, que seria um Vz. Podemos já passar isso para coordenadas esféricas. Aqui tem um elemento de volume no espaço de velocidades associado ao sistema cartesiano, então dvx, dvy, dvz. A gente pode transformar isso num elemento de volume no espaço de velocidades considerando o elemento esférico. Então isso aqui ficaria v ao cubo cosseno θ ao quadrado seno θ. Então vejo que se vocês resolverem a primeira integração lá que envolve a viscosidade, vocês resolvem todas essas, porque elas são todas muito similares. Então dv. Então aqui nós temos que o θ varia de 0 a π sobre 2, o φ varia de 0 a 2π, e o v que varia de 0 a infinito. Se vocês substituírem esses dados, desculpe, se vocês resolverem essa integração, vocês vão chegar nessa relação aqui, ó, que o fluxo transportado, o fluxo líquido através da superfície, ele é igual a menos 1/3 de lambda vezes a velocidade média dn dz. Podemos agora comparar isso com a lei de Fick, de modo que, nesse caso, o coeficiente de difusão, o coeficiente de autodifusão, ele é menos 1/3 de lambda vezes a velocidade média. Ou, substituindo as expressões de livre caminho médio e velocidade média, nós temos que isso vai dar 2 sobre... Aqui não tem menos, né? 3 lambda mn vezes raiz de mkt sobre π. A unidade da difusividade, ou do coeficiente de autodifusão, ele é... Vocês podem verificar que isso aqui é metro ao quadrado por segundo. Ou seja, é quanto, né, em área aquela frente de moléculas aumenta por segundo. Quanto que aquela área aumenta por segundo. Isso é uma medida da difusão molecular. Se a gente imagina um tanque, por exemplo, com a abertura de perfume no centro desse tanque, né, a liberação de um outro componente dentro do tanque. Então você vê que em função dessa característica, tem uma simetria, né? As moléculas se expandem para todas as direções, formando uma espécie de esfera, e a área dessa esfera ela cresce, né, de acordo com a difusividade do gás. Então existem gases que vão se difundir mais rápido, gases que vão se difundir mais lentamente, e isso depende dessas propriedades macroscópicas. Então depende da massa molecular, depende da seção de choque, e nesse caso, diferente do que acontece
na condutividade térmica e na viscosidade, existe uma dependência também com a concentração. Olha aqui, então, nós temos uma relação, a difusividade depende da concentração molecular, ou podemos relacionar isso também à pressão. Maior a pressão, menor a difusividade. Podemos agora comparar esses resultados com resultados experimentais. Então, o que a gente nota é que essa relação que envolve a raiz de T e a concentração molecular, ela é bem observada experimentalmente. Podemos aqui analisar, fazer uma comparação, considerando essa razão entre a difusividade e a viscosidade. Então, se a gente pega a expressão difusividade, olha, nós temos o seguinte. Pegamos a razão entre a difusividade e a viscosidade. Então, aqui nós temos que isso é, então, 1/3 de lambda vezes a velocidade média sobre a expressão de viscosidade, 1/3 de mn vezes lambda vezes a velocidade média. Aqui podemos simplificar essa velocidade média, esse lambda. Então a gente fica com d sobre μ igual a 1 sobre mn, ou seja, d sobre μ vezes m vezes n, ou seja, d vezes m vezes n sobre μ igual a 1. Então esse aqui é o resultado da teoria cinética. Se a gente compara isso com os dados experimentais, a gente vê realmente um pequeno desvio entre esse fator numérico. Os resultados experimentais mostram que essa razão, a difusividade vezes a massa vezes n sobre μ, ela está entre 1,3 e 1,5. Então, isso vai de encontro àquela discussão que a gente teve já anteriormente, que envolve o fato de que os fatores corretos eles só podem ser obtidos se a gente fizer uma análise mais rigorosa, uma análise um pouco mais complicada, baseada na equação de Boltzmann. A gente consegue determinar esses fatores numéricos corretos. Embora o comportamento geral, ele ser previsto, seja ok, né? Então nesse caso a difusividade varia com raiz de t de maneira inversamente proporcional com a densidade. Esse comportamento ele é bem corroborado por experimentos, mas os fatores que multiplicam, né, essas propriedades não estão corretos. Para a gente concluir, o que nós temos? Olha, então, as três coeficientes de transporte que nós exploramos. A viscosidade, também chamada de viscosidade dinâmica ou absoluta. Então, nós vemos que existe uma dependência, né, com a massa da molécula, com a seção de choque, com a raiz de T. Nos três casos, essa dependência é muito similar. Então, a relação com temperatura e seção de choque é a mesma para os três casos. É curioso que apenas a difusividade depende da densidade. Note que no caso da viscosidade não há dependência com a densidade. Isso aparentemente parece um contrassenso, porque você está trabalhando com a difusão, né, com a transferência de quantidade de movimento através das camadas de fluido. Então, quanto maior a densidade, a princípio você poderia ter uma transferência de quantidade de movimento maior. Só que acontece que, se a gente lembrar ali da expressão para a viscosidade, ela é proporcional a n vezes lambda. De lambda, a gente viu, a seção de choque, ele é proporcional a 1 sobre n sobre 1 sobre n vezes a seção de choque. Então isso significa que essa dependência com n ela vai embora. Da mesma forma
que a gente poderia pensar, olha, existe um aumento de transferência de quantidade de movimento quando aumenta a densidade. Por outro lado, como o livre caminho médio cai, a efetividade da transferência de quantidade de movimento ela cai. Então isso significa que essa quantidade aqui, olha, ela acaba sendo constante e não afeta. Então a densidade acaba não afetando a viscosidade. Então a densidade só afeta a difusividade. Bem, pessoal, é isso aí. Então aqui nós temos as referências que foram utilizadas para a confecção desse material. Eu agradeço a atenção de todos. Então a gente se vê. Até mais aí, moçada. Tchau, tchau.